A paz do Senhor Jesus a todos. Antes de nós iniciarmos este módulo, quero aqui fazer uma oração e também ler uma passagem bíblica. Oremos a Deus. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nesta hora queremos te louvar, te engrandecer e te agradecer. Dizer que só o Senhor é Deus e que nós somos completamente dependentes de Ti, ó Deus. Espírito Santo, nosso ajudador, nosso ensinador, nos faz compreender, ó Deus, as Tuas palavras, nos traz ao entendimento, ó Deus, para a nossa santificação, para a nossa edificação e para o nosso amadurecimento espiritual e para o crescimento da Tua obra. Nós oramos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Quero aqui ler com os irmãos uma passagem que se encontra em 1 Coríntios, carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2, do verso 1 até o verso de número 8, diz assim, 1 Coríntios, capítulo 2, versículos do 1 até o versículo de número 8. Eu, irmãos, quando fui ter convosco anunciar-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. E eu estive convosco, a minha palavra, versículo 4, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não. Porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque, se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Amém. Nós estudaremos, então, o módulo de número 24, sobre homilética. Está aqui para os irmãos. Estudaremos os 4 capítulos deste módulo, dessa apostila, e tem a introdução, sobre a homilética. Teremos o capítulo 1 sobre a origem da homilética, o capítulo de número 2, o pregador da palavra de Deus, o capítulo de número 3, construindo um sermão, e o último capítulo, o capítulo de número 4, que vamos falar sobre tipos de sermões e a conclusão. Ao final deste módulo, os irmãos terão uma tarefa de prepararem um sermão baseado naquilo que nós estaremos estudando nesses 4 capítulos. Nós teremos 2 encontros no primeiro capítulo, 2 encontros no segundo, 2 encontros no terceiro e 2 encontros no quarto. Somando aí 8 videoaulas, cada aula em média de 15 a 20 minutos. Então hoje nós estudaremos o capítulo 1 e veremos sobre a homilética.
A pregação é o meio prescrito por Deus para salvar. A palavra de Deus é o meio prescrito por Deus para salvar, santificar, edificar e fortalecer a sua igreja. Esta é a função da pregação das Sagradas Escrituras. O nosso Deus manifesta a sua multiforme sabedoria por meio da sua mensagem. Os irmãos quiserem conferir, Efésios, capítulo de número 3, versículo de número 10. Para Paulo, a pregação do Evangelho é o que produz fé nos que ouvem a mensagem. Romanos, capítulo 10, versículos 14 e 17. Para o cristianismo, é a forma mais expressiva para a comunicação do Evangelho de Cristo. Os gregos e os romanos, no século I da era cristã, se valiam da prédica polida, que é o sermão, e também da retórica, a arte de vender o peixe com elegância, a arte de vender a mensagem que eles queriam propagar de forma elegante. Porém, o cristianismo foi quem soube dar ênfase à pregação, uma força vital para o crescimento do reino de Deus. No ministério terreno de Jesus Cristo, a pregação ocupou lugar central. Jesus era um pregador itinerante, o seu púlpito era improvisado, nós vemos que ele utilizou monte, utilizou barco, utilizou sinagogas e também utilizou casa de amigos. Seus sermões eram cheios de graça e de autoridade divina. A pregação não foi restrita só a Cristo. Os apóstolos também foram preparados para levar essa mensagem. Nós tivemos também Estevão, Filipe, o próprio Paulo, que nós já citamos, Apolo, Silas, Tito, Timóteo, entre outros. A pregação fiel da palavra de Deus é o elemento mais importante no ministério pastoral. Pregar o Evangelho é um privilégio e o maior chamado de um obreiro, de um servo, de uma serva de Deus. Vamos então ao capítulo 1, onde nós estudaremos a etimologia da palavra homilética. Ela nasceu entre os pregadores cristãos, que começaram a estudar suas mensagens, e eles se utilizaram das técnicas da retórica, que eram técnicas gregas, e utilizaram também da oratória, que era uma técnica muito utilizada pelos romanos. Homilética, então, é sinônimo de retórica ou oratória aplicada à religião. Os gregos chamam a conversa por homilia. Os romanos chamam por sermões. Mas ambos são sinônimos de conversa. Retórica e oratória identificam discursos seculares, ou seja, filosofia, né? Todas as ciências são identificadas, né? Pela retórica, pela oratória, ciências seculares. A homilética identifica diversos textos, diversos discursos, sermões, né? Entre eles os sermões sacros, os sermões religiosos e o sermão cristão. Na Idade Média, a homilética era quase a única forma de exposição oratória conhecida. Ela é uma ciência do ponto de vista histórico, psicológico e social. É uma arte no aspecto estético, a beleza do conteúdo e da forma,
É uma técnica pelo modo específico de execução e de ensino, né? Seu significado é conversar com, falar com alguém. Esse é o significado da palavra homilética. Ela ocorre 4 vezes nos escritos de Lucas, no próprio Evangelho de Lucas e no livro de Atos. Né? E na Septuaginta, 4 vezes no livro de Provérbios. Provém de uma outra palavra grega, homiloge, né? Junto com uma equipe, que significa junto com uma equipe, turma, companhia, assembleia. Outras palavras também são associadas à homilética. Dentre elas nós temos associações, companhia, conversações. O emprego da palavra homilética. Então nós temos aqui 4 classificações. Nós temos a oratória, nós temos a pregação, nós temos a mensagem, nós temos o sermão e nós temos também a palavra homilética. Vou aqui identificar a página, né? E vamos classificar cada uma delas. Está lá na página de número 19, né? A oratória é a expressão pública das ideias por meio de palavras com fim de caráter prático, oratória. Capacidade de falar e exprimir-se com facilidade, dom e falar com fluência. Pregação é o ato pelo qual se expõe uma ideia. Mensagem é a ideia ou filosofia de uma pregação. Sermão é um discurso de caráter religioso. E a homilética é a disciplina da teologia que estuda a ciência, a arte e a técnica de analisar, estruturar e entregar a mensagem do Evangelho. A Igreja Latina traduziu homilia por sermão, posteriormente um tipo de discurso. O sermão discurso desenvolvido sobre um tema. Homilia, método de análise e explicação de um parágrafo ou verso da Escritura, lido durante os cultos. Homilética, a ciência que ensina os princípios fundamentais do discurso público aplicados no Evangelho, na sua prática, na prática do Evangelho. Né? É preparação e comunicação de sermões. Deriva de homilétique, que é o ensino em tom familiar. 3 raízes etimológicas, né? Homilos, que é multidão, turma, assembleia do povo. Homilia, que é associação, companhia, nós já lemos, né? Falar, conversar, discursar. Na era cristã, homilia significa pregação cristã feita nos lares em forma de conversação. O termo homilética surgiu na Alemanha no século XVII, usado por Bayer e Cranford. Como disciplina, pertence à teologia prática. Então, nós temos, dentro da teologia prática, nós temos a hermenêutica, ciência, arte e técnica de interpretar corretamente a palavra de Deus. Já a exegese, essa também é uma ciência, uma arte, uma técnica de expor as ideias bíblicas. Então, a homilética é comunicar o evangelho. O estudo da homilética não visa suprimir a inspiração e a unção do Espírito Santo. Ela fornece recursos para a elaboração dos pensamentos inspirados, colocando-os na ordem lógica e apropriados. Embora as técnicas ajudem, não fazem, quem as usa não se torna um pregador.
O pregador precisa de oração, de meditação, de santificação e de dependência de Deus, tanto para receber a mensagem, como para preparar a mensagem, como para transmitir a mensagem e também para testemunhar o efeito desta mensagem. O desenvolvimento histórico da homilética. A oratória pictográfica, 300 mil anos antes de Cristo, nas regiões da Mesopotâmia, os sacerdotes prestavam contas dos recebimentos e gastos às corporações e faziam suas prédicas em defesa de seus deuses pagãos. No Antigo Testamento, a palavra era vinda diretamente de Deus aos profetas e que anunciavam, através de ilustrações em suas próprias vidas, como, por exemplo, a prostituta como esposa de Oséias, nomes dos filhos, está lá em Isaías, cinto de Jeremias, caso, o vaso do oleiro, a botija quebrada, morte da mulher de Ezequiel. Após o exílio babilônico, passagens bíblicas eram lidas em público ou nas sinagogas. 500 a 300 a.C., os gregos Córax, Sócrates, Platão e Aristóteles desenvolveram a retórica, aperfeiçoada pelos romanos na forma de oratória, 106 a 44 a.C. Jesus pregou o evangelho principalmente por meio de parábolas, aplicando textos do Antigo Testamento à sua própria vida. Os discípulos tinham como elementos básicos comuns Qual era o teor da pregação dos discípulos? O Messias prometido no Antigo Testamento, morte expiatória, ressurreição pelo poder do Espírito Santo e volta de Cristo, e o apelo aos ouvintes a arrepender-se e crer no Evangelho. Cristãos antigos seguiram o exemplo das sinagogas, lendo e explicando de forma simples e popular a mensagem. No século IV, pregadores cristãos começaram a estruturar suas mensagens, seguindo das retóricas dos gregos e da oratória dos romanos. Primeiras teorias homiléticas. Temos aqui pessoas responsáveis por isso, os pais da igreja, João Crisóstomo, chamado também de Boca de Ouro. Muitos eram filósofos neoplatônicos convertidos ao cristianismo ou influenciados por essas ideias. Aí nós temos Justino, o Mártir, Clemente de Alexandria, Orígenes, Santo Agostinho, Ambrósio, entre muitos outros. Agostinho escreveu a primeira homilética, então ele foi o autor da primeira escrita sobre homilética. Na Idade Média não foi além de Agostinho. Bernardo de Claraval foi o maior pregador. Graças a Carlos Magno, a pregação era feita na língua do povo. A partir da Reforma Protestante, a Bíblia passou a ser o centro da pregação. A homilética passou a ser a arte de pregar o Evangelho. Os discursos éticos e litúrgicos deram lugar às verdades bíblicas. Martinho Lutero e João Calvino expuseram quase todos os livros da Bíblia em forma de comentários, aceitos acadêmica e espiritualmente até hoje. Deram um novo conteúdo, e esse conteúdo era a graça divina em Jesus Cristo, e um novo fundamento, que era a Bíblia. Deixaram de analisar teorias filosóficas em seus discursos e passaram a ter o fundamento bíblico como a origem de todos os seus sermões. E um novo alvo, que era a fé viva.
Lutero enfatizou a justificação pela fé. Melanchthon, né, usou o método e forma da pregação. Em 1519, escreveu a primeira retórica evangélica e 2 homiléticas. A pregação deveria incluir a estrutura, né, introdução, tema, disposição, exposição do texto e conclusão. Né? Agora nós veremos as dificuldades da homilética. Né? Quais são as dificuldades? É não estar na palavra de Deus. Essa é a maior dificuldade em se trazer uma pregação, né? Através da homilética. Tá? Então, a base fundamental é a Bíblia Sagrada. Todos os sermões que são pregados, né, o Evangelho, precisam ter a palavra de Deus como fundamento. Então, quais são as dificuldades? A primeira delas é a falta de preparo adequado do pregador, né? Ou seja, falta de estudo, é preciso labor, árduo trabalho exegético e estilístico, muitas horas de estudo. Nem sempre 4 horas de estudo da palavra de Deus vão trazer ao leitor, né, uma mensagem rica. É preciso muito mais do que isso. Falta de vivência na fé cristã, falta de aplicação prática às necessidades da igreja. A mensagem ela tem que ir de encontro às necessidades da igreja, né? E essas necessidades serem vistas de forma prática. Como, por exemplo, quando há irmãos que passam necessidade financeira. Né? Falta de prioridade na mensagem da liturgia. A liturgia é mais louvor, mais revelações, e a palavra de Deus ela fica suprimida. Né? Outro também é a falta de um bom planejamento ministerial. Mensagens para os dias especiais. Então, época de Natal, Páscoa, aniversários, Santa Ceias, né? Santa Ceia, deve ser preparada com antecedência. Tá? Nós veremos aqui benefícios e malefícios da homilética. Né? Os benefícios são orientar o pregador na apresentação pessoal e corporal, consciente e educada, movimentação adequada, né? A necessidade de autocrítica, o próprio pregador analisar a sua mensagem, né? A mensagem que ele trouxe, certo? E buscar melhoras. A necessidade, a dependência de Deus. Sem o Espírito Santo, a pregação é palha. Né? A mensagem que nós trazemos, ela vira palha. Né? Ela também ajuda o cristão. Ela ajuda o pregador, né, a coordenar melhor as suas ideias, o seu raciocínio no sermão. O pregador ele precisa tanto da parte racional como da parte espiritual. Precisa haver uma parceria para a transmissão da mensagem de Deus. Né? E também, o outro benefício é que o pregador vai permanecer dentro do assunto. Ele vai introduzir, vai desenvolver e vai concluir a sua mensagem dentro do assunto. No próximo vídeo, nós também estaremos completando aí esse capítulo de número 1. Amém? Deus abençoe os irmãos.